Então, estou sentada aqui ainda tremendo de raiva e descrença, depois do que aconteceu no jantar de aniversário da minha tia. Eu nem ia comparecer esta noite porque os encontros familiares sempre foram tensos desde que minha mãe faleceu há 5 anos. Meu pai se casou novamente bem rápido e se mudou para o outro lado do país, e eu sempre fui a esquecida nesses eventos. Mas minha tia Rosa insistiu para que eu viesse porque todos estariam lá, e isso significaria muito para ela. Passei 3 horas me arrumando. Fiz o cabelo bonito, coloquei meu vestido novo que estava guardando para uma ocasião especial e até comprei um presente bem pensado para ela. Este broche antigo que ela estava de olho na loja onde trabalho. Eu realmente estava me sentindo bem por ir, pensando que talvez as coisas fossem diferentes desta vez. Cheguei ao restaurante cerca de 15 minutos atrasada, porque meu carro não queria pegar e tive que chamar um Uber. Quando entrei, imediatamente, avistei minha família naquela enorme mesa no centro do restaurante. Todos já estavam lá. Minhas tias, tios, primos, até alguns amigos da família que eu não via há anos. Havia risadas, conversas, vinho fluindo, toda essa coisa. Aproximando-me da mesa com um sorriso, segurando o presente da minha tia, foi quando minha prima Melissa olhou para cima e me viu. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dela, essa mistura de irritação e superioridade que ela sempre teve desde que éramos crianças. Antes que eu pudesse até dizer olá, ela disse: "Vanessa, esta mesa é só para a família, vá procurar um lugar fora." E então riu como se tivesse dito algo hilário. Todos na mesa ficaram em silêncio. Minha tia Rosa olhou para baixo em seu prato. Meu tio Mike, de repente, ficou muito interessado no cardápio de vinhos. Ninguém se levantou por mim ou disse que eu deveria ficar. Senti meu rosto esquentar e aquele familiar nó na garganta. Você conhece aquela sensação quando está prestes a chorar, mas está tentando desesperadamente não fazê-lo? Era eu, parada ali como uma idiota com aquele presente embrulhado de forma chique nas mãos. Eu queria gritar, jogar o maldito broche na cara arrogante da Melissa, perguntar à minha tia por que ela me convidou se ninguém queria que eu estivesse lá. Mas eu não fiz. Em vez disso, murmurei algo sobre encontrar outra mesa e me afastei. Eu podia ouvir a conversa na mesa voltar imediatamente, como se me remover tivesse consertado algum problema. A hostess deve ter visto o que aconteceu porque me deu esse olhar de pena e me levou a uma pequena mesa perto da cozinha. Nem mesmo na sala de jantar principal, mas escondida naquele triste cantinho onde eles provavelmente colocam pessoas sem reserva. Ela perguntou se eu estava esperando mais alguém e eu apenas balancei a cabeça. Eu não conseguia me confiar a falar sem que minha voz tremesse. Sentei-me lá sozinha, ainda segurando o presente da minha tia, me sentindo completamente humilhada. Um garçom passou depois de alguns minutos e perguntou se eu queria algo para beber. Pedi um copo do vinho mais barato do cardápio e um aperitivo que eu nem queria, só para não parecer patética sentada ali sem nada. De onde eu estava sentada, ainda podia ver a mesa da minha família. Todos estavam rindo, tirando fotos, fazendo brindes. Minha tia estava abrindo presentes, fazendo um grande show de quanto ela amava cada um. Eu continuei pensando em ir embora, mas algo me fez ficar. Talvez eu quisesse que eles me vissem sentada ali sozinha. Talvez eu quisesse que eles se sentissem culpados. Ou talvez eu estivesse apenas tão atordoada que não conseguia me mover. Não sei. Continuei checando meu telefone, fingindo que tinha mensagens ou algo importante acontecendo. Mas, na verdade, eu só estava tentando não chorar em público. O garçom trouxe meu vinho e eu bebi muito rápido, o que provavelmente foi um erro já. Que não comi nada desde o almoço. Depois de cerca de 20 minutos sentada sozinha, decidi que não ia simplesmente aceitar isso. Enviei uma mensagem para minha amiga Jenna para desabafar sobre o que aconteceu e ela disse: "Garota, você não pode deixar que eles te tratem assim. É o aniversário da sua tia também." Ela estava certa. Passei toda a minha vida deixando minha família pisar em mim, especialmente a Melissa, que sempre age como se fosse melhor do que todo mundo porque o pai dela tem dinheiro. Eu bebi o resto do meu vinho para um pouco de coragem líquida e pedi ao garçom outro. Então eu fiz algo que nunca faço. Pedi o prato mais caro do menu, um prato de lagosta chique que custava cerca de $75. Pensei que se eu estava sendo tratada como uma outsider, pelo menos poderia aproveitar. E honestamente,
Naquele momento, eu não estava nem aí para o custo. Eu já não me importava com nada, além de conseguir passar por essa noite de pesadelo com um pouco de dignidade. Da minha triste mesinha, eu podia ver tudo o que estava acontecendo na mesa da família. Eles estavam ficando mais altos, pedindo rodadas de bebidas, completamente alheios ao quanto eles me feriram. Minha tia Rosa estava rindo de algo que meu tio disse, usando aquele colar de diamantes que tenho quase certeza que foi um presente de alguém na mesa. O garçom trouxe aquele bolo enorme com fogos de artifício em cima e todos começaram a cantar. Eu fiquei ali assistindo a eles, me perguntando por que eu havia pensado que as coisas seriam diferentes. Meu pai nem se deu ao trabalho de ligar para ver se eu ia. Ninguém mandou mensagem para saber onde eu estava quando eu estava atrasada. Era como se eu não existisse para eles, a menos que precisassem de algo. No ano passado, quando a Melissa precisou de alguém para cuidar dos filhos dela por uma semana, enquanto ia para Cancún com o marido. De repente, eu era família o suficiente. Quando meu tio precisou de ajuda para se mudar, eu definitivamente era família, então. Mas para as celebrações, para os bons momentos, aparentemente não. Minha lagosta chegou e estava realmente incrível. Eu a comi devagar, saboreando cada garfada, enquanto tentava não olhar para a mesa da família. O garçom parecia sentir pena de mim e continuava reabastecendo minha água sem eu pedir. Ele devia ter uns 20 e poucos anos, com olhos gentis e um sorriso simpático. Em um momento, ele perguntou se estava tudo bem, e eu quase contei tudo para ele, mas apenas assenti. O que eu deveria dizer? Oh, veja aquela mesa de pessoas comemorando. Essa é minha família que acaba de me humilhar publicamente. Não, obrigado. Eu peguei meu telefone e fingi estar ocupada, rolando pelo Instagram e vendo fotos das famílias perfeitas e das vidas perfeitas de outras pessoas. Tudo isso parecia tão surreal, como se eu estivesse assistindo a um filme sobre a vida triste de outra pessoa. Eu continuei pensando em todo o esforço que havia feito para vir esta noite. O vestido novo que eu realmente não podia pagar, o presente caro, a esperança de que talvez desta vez seria diferente. Cerca de 1 hora nesse pesadelo, notei alguma agitação na mesa da família. As pessoas estavam se levantando, se abraçando, se despedindo. Algumas estavam saindo, outras mudando de lugar. Eu vi minha tia Rosa se levantar com mais algumas pessoas e ir em direção aos banheiros. Sem pensar, eu peguei o presente dela da minha bolsa e a segui. Eu a alcancei no corredor perto dos banheiros. Tia Rosa, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu trouxe isso para você. Eu lhe entreguei a caixa com o broche. Ela parecia surpresa ao me ver, como se tivesse esquecido completamente que eu estava no restaurante. Oh, Vanessa, obrigada, querida, ela disse pegando o presente, mas não abrindo. Ela me deu um abraço lateral meio constrangedor e então disse que precisava usar o banheiro. Ela não me convidou de volta para a mesa. Ela não se desculpou por causa da Melissa. Ela nem perguntou como eu estava. Ela simplesmente desapareceu no banheiro, me deixando ali parada no corredor como uma idiota. Novamente, eu voltei para a minha mesa me sentindo ainda pior do que antes. O vinho definitivamente estava me atingindo agora, e eu estava começando a sentir aquela mistura perigosa de tristeza e raiva, onde você pode fazer algo de que se arrependerá. Eu pedi a conta, decidindo que apenas pagaria e iria embora, talvez chorando no Uber a caminho de casa. Mas então algo estranho aconteceu. O garçom veio até mim, parecendo um pouco desconfortável, e me disse que minha companhia estava pagando tudo junto e que a conta seria tratada na mesa principal. Eu fiquei confusa no começo, pensando que deveria haver algum engano. Eu disse a ele que estava comendo sozinha e que pagaria separadamente. Ele hesitou. Então explicou que alguém chamado Mike, meu tio, havia dito à equipe que todas as despesas deveriam ir para a conta da mesa principal. Eu não podia acreditar. Eles me excluem de sentar com eles, mas esperam que eu pague pela festa deles? Eu fiquei ali sentada por 1 minuto, atordoada, tentando processar esse novo nível de desrespeito. Eu podia sentir meu coração disparando no peito. Isso era algum tipo de piada de mau gosto? Eles realmente achavam que eu iria contribuir para um jantar do qual nem fui convidada para participar? Eu assisti enquanto o garçom levava uma pasta preta para a mesa principal, presumivelmente contendo a conta de toda a festa. De onde eu
Estava sentada, pude ver todos olhando para ela, e então começou uma discussão. Eu vi meu tio balançar a cabeça, e então a Melissa apontou na minha direção. Eles estavam falando sobre mim, provavelmente reclamando do meu pedido de lagosta. Eu me senti enjoada. Depois de tudo que eles fizeram, agora estavam bravos por eu ter pedido algo caro que eles teriam que ajudar a pagar? A absoluta audácia. Eu estava prestes a me levantar e confrontá-los, quando o garçom começou a caminhar em minha direção com o que parecia ser a conta na mão. O garçom se aproximou da minha mesa parecendo super desconfortável. Ele colocou a pasta de couro com a conta na minha frente, sem dizer uma palavra, e rapidamente se afastou. Eu a abri e quase engasguei. Mas 78,43 por toda a festa. Não apenas minha refeição, mas tudo. Todas as bebidas, aperitivos, pratos principais, sobremesas, o bolo, tudo. Eu folheei o recibo detalhado em choque. Havia cobranças por mais de 15 pessoas ali. Eu olhei para a mesa da família e vi a Melissa sorrindo para mim, meu tio Mike evitando deliberadamente o contato visual. E alguns outros olhando com expressões arrogantes. Eu percebi tudo de uma vez. Isso não era um engano. Esse era o plano deles. Me excluir da mesa, mas me deixar com a conta. A humilhação definitiva. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei meu copo d'água. Eu tinha talvez $200 na minha conta corrente e o aluguel vencia na próxima semana. Fiquei ali olhando para aquela conta por aquilo que parecia uma eternidade, minha mente a mil. Eu não podia pagar isso. Não havia como. Eu teria que colocar no meu cartão de crédito, que já estava quase estourado, e depois, o quê? Comer ramen pelos próximos 6 meses? Pensei em fazer uma cena, em ir até lá e jogar a conta na cara da Melissa. Pensei em simplesmente sair, ir embora sem pagar, mas sabia que eles provavelmente dariam minhas informações ao restaurante. Eu me sentia presa, encurralada, completamente impotente. Respirei fundo e tomei um gole d'água, tentando me acalmar o suficiente para pensar com clareza. E foi então que me veio à mente. Ela mesma havia dito: "Este mesa é apenas para a família." Mas as palavras dela, não minhas. Se eu não era família o suficiente para sentar à mesa deles, então eu com certeza não era família o suficiente para pagar a conta deles. Uma estranha calma tomou conta de mim, substituindo o pânico e a humilhação. Tomei outro gole da minha água e, sem quebrar o contato visual com a Melissa do outro lado da sala, deslizei a conta para a borda da minha mesa. O garçom voltou alguns minutos depois, provavelmente esperando coletar meu cartão ou dinheiro. Em vez disso, apontei para a conta e disse calmamente: "Houve um mal-entendido. Eu não estou com aquele grupo. Fui especificamente informada por aquela mulher ali." Apontei diretamente para a Melissa. Que a mesa deles era apenas para a família e que eu não era bem-vinda. Já pedi a minha conta individual. O garçom parecia confuso, olhando entre mim e a mesa da família. "Mas, senhor, o homem ali disse que você cobriria a conta." Sorri, sentindo-me estranhamente poderosa pela primeira vez naquela noite. Bem, ele mentiu. Estou feliz em pagar pela minha refeição e minhas bebidas, mas não vou pagar por uma festa da qual fui explicitamente excluída. Você pode querer levar isso de volta para eles. Entreguei a ele a pasta de couro. Meu coração estava batendo, tão forte que eu podia sentir nos meus ouvidos, mas mantive minha expressão neutra. O garçom hesitou, claramente pego no meio de algo que não havia assinado. O garçom finalmente pegou a conta e voltou para a mesa da família. Observei enquanto ele se inclinava e dizia algo para meu tio Mike. De repente, todos na mesa estavam olhando para mim. Vi o rosto do meu tio ficar vermelho de raiva. A Melissa se levantou e parecia estar dizendo algo acalorado para o garçom, gesticulando furiosamente na minha direção. Minha tia Rosa colocou a cabeça nas mãos. O garçom continuava balançando a cabeça e apontando para a conta. Eu apenas fiquei ali, mantendo o contato visual com qualquer um que olhasse na minha direção. Pela primeira vez, eu não ia recuar ou tentar manter a paz. Eu não ia mais ser o tapete deles. Vi meu tio relutantemente puxar a carteira enquanto me lançava um olhar mortal. A Melissa ainda estava em pé, agora claramente gritando algo, embora eu não pudesse ouvir o que era do outro lado do restaurante.
Outros clientes começaram a olhar para a confusão. Parte de mim se sentiu mal por causar uma cena no aniversário da minha tia, mas uma parte maior sentiu uma estranha satisfação. Eles tentaram me humilhar e isso falhou espetacularmente. Enquanto o drama se desenrolava na mesa da família, o garçom voltou para mim com apenas a minha conta individual, $94,67 pelo meu vinho e lagosta. Entreguei imediatamente meu cartão de débito, aliviada por ser um valor que eu poderia realmente pagar. Ele processou rapidamente e trouxe a conta de volta para eu assinar. Adicionei uma gorjeta generosa porque nada disso era culpa dele, e ele tinha sido gentil comigo a noite toda. Enquanto eu assinava, notei meu tio Mike avançando em direção à minha mesa, seu rosto ainda vermelho de raiva. Preparei-me para o confronto, mas de alguma forma já não estava mais assustada. Eu estava cansada de ser o saco de pancadas da família. Ele chegou à minha mesa e bateu a mão com força o suficiente para fazer os copos tremerem. "O que diabos você pensa? Que está fazendo?" Ele exigiu alto o suficiente para mesas próximas ouvirem. "Você sabe que isso era um jantar de família. Você não pode simplesmente pedir comida cara e depois se recusar a contribuir." Olhei para ele calmamente, embora meu coração estivesse acelerado. "Eu não me recusei a contribuir, tio Mike. Eu me recusei a pagar por um jantar do qual fui explicitamente informada que não fazia parte. A Melissa deixou muito claro que a mesa era apenas para a família e que eu não era bem-vinda, lembra?" Eu podia vê-lo processando isso, percebendo a armadilha em que eles haviam se metido. "Não foi isso que ela quis dizer." Ele gaguejou, mas sua voz havia perdido parte da convicção. "Bem, foi o que ela disse", respondi. "E ações têm consequências." Agora outros membros da família estavam se aproximando. Minha tia Rosa, parecendo envergonhada, a Melissa ainda furiosa, alguns primos observando de forma constrangedora. Meu tio Mike se inclinou mais perto de mim e baixou a voz para um sussurro ameaçador. "Você sempre foi egoísta, assim como sua mãe. É por isso que ninguém quer você por perto." As palavras dele doeram, mas eu não deixei transparecer. Em vez disso, eu me levantei, peguei minha bolsa e disse alto o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. "Obrigada por confirmar o que sempre suspeitei sobre como vocês se sentem em relação a mim. Considere este o último evento de família que vou estragar para vocês." Saí do restaurante com a cabeça erguida, mas assim que cheguei ao estacionamento, minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Tive que me apoiar em um carro aleatório por 1 minuto só para respirar. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer, tanto no que tentaram fazer comigo, quanto no fato de que eu realmente me defendi pela primeira vez. Sempre fui a quieta, a que aceita. Qualquer coisa que a família impõe só para manter a paz. Mas não esta noite. Esta noite, algo dentro de mim finalmente estourou. Chamei um Uber com os dedos trêmulos, rezando para que chegasse antes de qualquer membro da minha família sair. A última coisa que eu precisava era de outra confrontação no estacionamento. Enquanto esperava, verifiquei meu telefone e vi 3 chamadas perdidas da minha tia Rosa e uma mensagem da minha prima Tânia, dizendo: "O que foi isso?" Ignorei todas elas. Eles tiveram anos para me tratar como uma família de verdade e escolheram não fazê-lo. Eles não têm o direito de exigir explicações de mim agora. Meu Uber chegou em menos de 5 minutos. Graças a Deus. Entrei, dei ao motorista meu endereço e então fiquei em silêncio, olhando pela janela. O motorista parecia perceber que eu não estava em clima de conversa e me deixou sozinha com meus pensamentos. Enquanto nos afastávamos do restaurante, vi minha tia Rosa e meu tio Mike no estacionamento, olhando em volta, provavelmente me procurando. Eu me abaixei um pouco no meu assento, não querendo ser vista. O motorista deve ter pensado que eu estava maluca. Assim que chegamos à rodovia, finalmente deixei as lágrimas caírem. Não era um choro alto ou algo assim, apenas lágrimas silenciosas, enquanto eu relembrava tudo na minha cabeça. A expressão no rosto da Melissa quando ela me disse que a mesa era só para a família. A maneira como ninguém me defendeu. O sorriso quando pensaram que estavam me deixando com a conta. E, finalmente, as expressões de choque quando me recusei a pagar. Parecia que 15 anos de besteiras familiares estavam se acumulando em uma noite horrível.
Quando cheguei em casa, no meu pequeno apartamento, imediatamente tirei os saltos e servi um copo do vinho barato que tinha na geladeira. Verifiquei meu telefone de novo. Agora havia 7 chamadas perdidas e várias mensagens de diferentes membros da família. A maioria estava brava, me chamando de egoísta e dizendo que eu estraguei a noite. Apenas minha prima Tânia parecia genuinamente preocupada, perguntando se eu estava bem. Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, troquei de roupa, coloquei um moletom, me enrolei em um cobertor no sofá e tentei processar tudo. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais irritada eu ficava. Eles planejaram isso. Não foi algum mal-entendido espontâneo com a conta. Eles disseram deliberadamente à equipe do restaurante que eu pagaria antes mesmo de eu chegar. O que significava que o comentário da Melissa sobre a mesa ser só para a família também fazia parte do plano. Eles queriam me humilhar, me ver contorcer quando me apresentassem uma conta que eu não poderia pagar. Mas por quê? O que eu fiz para merecer esse tipo de tratamento? Claro, não sou perfeita. Não tenho um emprego chique como a Melissa ou um casamento perfeito como meus outros primos. Estou ainda tentando entender as coisas, trabalhando em uma pequena joalheria e fazendo aulas noturnas para terminar meu diploma. Mas nunca fui maldosa com nenhum deles. Sempre estive presente quando precisaram de ajuda. Cuido dos filhos deles de graça. Ajudo em eventos familiares. Eu até passei 3 dias ajudando meu tio Mike a se mudar no ano passado, quando todo mundo estava de repente muito ocupado. E é assim que eles me recompensam, tentando me deixar com uma conta de $1.000 de um jantar. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais percebia que não se tratava apenas desta noite. Isso era sobre anos deles me tratando como se eu fosse menos, como se eu fosse uma obrigação em vez de um membro real da família. Talvez tenha começado depois que minha mãe morreu e meu pai se mudou. Talvez eles ressemecessem ter que me incluir nas coisas quando meus pais não estavam por perto para fazê-lo. Qualquer que fosse o motivo, esta noite deixou uma coisa cristalina. Eles não me viam como família, não realmente. Por volta da meia-noite, meu telefone tocou novamente. Verifiquei o identificador de chamadas, esperando que fosse mais um membro da família Bravo, mas era meu pai. Ótimo! Alguém claramente o chamou para reclamar de mim. Quase não atendi, mas uma parte de mim estava curiosa sobre o que haviam contado a ele. Alô, eu disse, tentando soar normal. Vanessa? O que é isso que eu ouço sobre você causando uma cena no aniversário da Rosa? A voz dele tinha aquele tom familiar de decepção que ouvi tantas vezes, sem um "como você está?" ou "você está bem?", apenas direto para me acusar de causar problemas. Respirei fundo. Alguém por acaso mencionou que eles tentaram me deixar com a conta inteira de $1.000 depois que a Melissa me disse que eu não podia sentar com eles porque a mesa era só para a família? Silêncio do outro lado. Então, tenho certeza de que houve apenas um mal-entendido. Você sabe quão sensível você pode ser. E aí estava, o clássico desprezo, a maneira como ele sempre tomava o lado deles em vez do meu. Senti algo dentro de mim se quebrar um pouco. Meu próprio pai não se importou o suficiente para ouvir meu lado antes de decidir que eu estava errada. Não houve mal-entendido, pai. Eles me excluíram deliberadamente e depois tentaram me fazer pagar por todos. Mas sabe de uma coisa? Estou cansada de me explicar. Se você quiser saber o que realmente aconteceu, pergunte a alguém que estava realmente lá, em vez de simplesmente acreditar em qualquer versão que me faça de vilã. Minha voz estava tremendo, mas continuei. Melhor ainda, pergunte por que ninguém se levantou por mim quando a Melissa disse que eu não era da família. Pergunte por que foi aceitável me humilhar na frente de todo o restaurante. Ele começou a dizer algo sobre como eu precisava pedir desculpas, mas eu o interrompi. Eu preciso ir. Tenho trabalho amanhã. Desliguei antes que ele pudesse responder. Joguei meu telefone no sofá e fui ao banheiro lavar o rosto. Enquanto olhava para mim no espelho, com os olhos vermelhos de chorar, tomei uma decisão. Eu estava cansada de tentar fazer parte de uma família que não me queria. Cansada de tentar conquistar um amor que deveria ser incondicional. A partir de agora, eu escolheria quem era minha verdadeira família, e isso não incluiria pessoas que me tratavam como lixo. Quase não dormi naquela noite, me revirando enquanto minha mente ficava repetindo tudo.
Quando meu despertador tocou, às 7 da manhã, eu tinha talvez conseguido 3 horas de sono no total. Eu também parecia um verdadeiro desastre. Olhos inchados, pele manchada, tudo isso. Mas ainda precisava ir trabalhar porque as contas não se pagam sozinhas, especialmente quando você não faz parte de uma família rica que te apoia. Arrastei-me para o chuveiro, esperando que a água quente lavasse um pouco da exaustão e da dor. Não funcionou muito. Enquanto me vestia, notei o presente da minha tia. O broche antigo que eu tinha embrulhado com cuidado, parado na minha penteadeira, onde o deixei quando cheguei em casa. Eu tinha esquecido de entregá-lo a ela em meio ao caos. Parte de mim queria jogá-lo no lixo, mas era caro demais para esse tipo de gesto dramático. Eu provavelmente o devolveria à loja e usaria o dinheiro para o aluguel em vez disso. O trabalho foi um borrão. Eu trabalho em uma pequena boutique de joias no shopping e, felizmente, era uma manhã de terça-feira lenta, então não precisei interagir com muitos clientes. Minha colega Diane pôde notar que algo estava errado assim que entrei. Noite difícil? Ela perguntou, avaliando minha óbvia ressaca e os olhos inchados. Apenas acenei com a cabeça, não estava pronta para contar toda a história. Por volta do meio-dia, meu telefone começou a vibrar novamente. Mais mensagens de familiares, a maioria delas brava ou desapontada. Uma da Melissa, que dizia apenas, "Muito madura, Vanessa. Ótima maneira de estragar o aniversário da tia Rosa." Como se ela tivesse algum direito de falar sobre maturidade depois do que fez. Desliguei meu telefone e o coloquei na bolsa. Eu não. Conseguia lidar com eles agora. Diane percebeu e levantou uma sobrancelha. "Drama familiar?" Ela perguntou. Acenei novamente. "O pior tipo." Ela não insistiu em detalhes, apenas deu um tapinha no meu braço em solidariedade e se ofereceu para me trazer café da praça de alimentação. Nunca a valorizei tanto quanto naquele momento. Por volta das 14 horas, enquanto Diane estava em seu intervalo para o almoço, a última pessoa que eu esperava ver entrou na loja. Minha tia Rosa. Ela segurava sua enorme bolsa de grife e parecia nervosa, com os olhos se movendo pela pequena boutique antes de pousar em mim atrás do balcão. Meu estômago imediatamente se enroscou. Eu não estava preparada mentalmente para uma confrontação no trabalho. "Vanessa?" ela disse, aproximando-se do balcão com cautela, como se eu pudesse sair correndo. "Você tem 1 minuto para conversar?" Olhei ao redor da loja vazia. Não que eu pudesse alegar que estava ocupada com clientes. "Estou trabalhando, tia Rosa", respondi de forma fria. Ela assentiu, entendendo a situação desconfortável. Eu sei, eu só queria me desculpar pela noite passada. O que aconteceu não foi certo. Fiquei lá, sem palavras. Um pedido de desculpas de verdade foi a última coisa que eu esperava de qualquer um deles. Ela continuou quando não respondi. Eu não sabia sobre a conta. Foi a ideia do Mike e da Melissa, e eu não percebi até que foi tarde demais. Ela parecia realmente chateada, torcendo as mãos na alça da bolsa. E eu deveria ter dito algo quando a Melissa te falou. Que você não podia sentar conosco. Eu fiquei tão chocada, e então tudo aconteceu tão rápido. Ela se calou, talvez percebendo que tudo isso eram desculpas. Esperei, sem saber o que dizer. Parte de mim queria perdoá-la imediatamente. Ela era a irmã da minha mãe, afinal, e a coisa mais próxima de uma mãe que eu ainda tinha. Mas outra parte lembrou como ela olhou para o prato em vez de se levantar por mim. Como ela mal me reconheceu no corredor quando eu lhe entreguei o presente. Depois de um silêncio desconfortável, ela puxou de sua bolsa um pequeno envelope. Eu queria te dar isso. Não é muito, mas... Ela deslizou-o pelo balcão em minha direção. Eu não o toquei. O que é isso? Eu perguntei, olhando para o envelope com desconfiança. Dinheiro? Você está tentando comprar meu perdão? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eu já não me importava mais com isso. A tia Rosa parecia abalada. Não é assim. É só. Eu sei que as coisas têm sido difíceis para você financeiramente e depois do que o Mike e a Melissa tentaram fazer. Ela parou, claramente desconfortável. Eu não quero seu dinheiro. Eu disse baixinho. Eu quero saber por que ninguém nesta família nunca se posicionou a meu favor. Nem uma vez. Nem quando a Melissa tem sido horrível comigo por anos.
nem quando todos agem como se eu fosse um caso de caridade que eles têm que incluir. Nem mesmo na noite passada, quando tentaram me humilhar na frente de um restaurante inteiro. Minha voz estava firme, mas eu podia sentir as lágrimas ameaçando novamente. Droga! Eu me recusei a chorar no trabalho. A tia Rosa olhou para suas mãos, evitando meu olhar. Sua mãe ficaria tão desapontada com a forma como temos tratado você, ela finalmente disse, sua voz mal acima de um sussurro. Ela me fez prometer que cuidaria de você se algo acontecesse com ela. E eu falhei miseravelmente. Eu não esperava isso. A menção da minha mãe me atingiu como um golpe físico. Então por quê? Eu perguntei. A pergunta que eu queria fazer há 5 anos. Por que me tratar como se eu não fosse realmente parte da família? Ela suspirou profundamente. É complicado, Vanessa. Há uma história aí que você não conhece. Coisas entre sua mãe e o resto da família antes de ela morrer. Eu a encarei, confusa. Que coisas? Mamãe sempre disse que vocês eram próximas. A tia Rosa parecia prestes a dizer mais quando a campainha da porta da loja soou e um cliente entrou. Eu deveria ir, ela disse rapidamente, empurrando o envelope em minha direção novamente. Por favor, apenas aceite. É o mínimo que eu posso fazer. Antes que eu pudesse responder, ela se virou e saiu correndo da loja, me deixando lá com mais perguntas do que respostas. Eu não abri o envelope imediatamente. Terminei meu turno, fui para casa e deixei-o em cima do balcão da cozinha enquanto trocava de roupa e aqueci um pouco de macarrão que sobrou. Eu continuei olhando para ele enquanto comia, me perguntando que história a tia Rosa estava falando. Minha mãe nunca mencionou nenhum drama familiar importante. Ela sempre insistiu para irmos a todos os encontros familiares, mesmo quando eu podia perceber que ela estava exausta por causa da quimioterapia. Ela tinha escondido algo de mim? Depois do jantar, finalmente consegui coragem para abrir o envelope. Dentro havia $500 em dinheiro e uma nota manuscrita. Vanessa, sinto muito por tudo. Há mais que eu preciso te contar sobre sua mãe, sobre nossa família. Me ligue quando estiver pronta para conversar. Com amor, tia Rosa. Eu fiquei lá encarando a nota, minha mente a mil. O que poderia ser tão importante que ela precisava me contar pessoalmente? E por que agora, depois de 5 anos? Tentei me distrair com a TV, mas não consegui me concentrar. Por volta das 22, finalmente cedi e a liguei. Ela atendeu no primeiro. Toque, como se estivesse esperando por mim ao telefone. Vanessa, obrigada por ligar. Ela parecia aliviada. Eu preciso saber o que você estava falando mais cedo. Eu disse, pulando as amenidades. Que história? O que eu não sei sobre a mamãe? Houve uma longa pausa do outro lado. Não é algo que eu posso explicar por telefone. Ela finalmente disse. Você pode vir aqui amanhã? Eu tenho algumas coisas para te mostrar. Eu hesitei, lembrando como as coisas aconteceram da última vez que aceitei um convite dela. Só eu. Ela adicionou rapidamente, percebendo minha relutância. Ninguém mais estará lá, eu prometo. Contra meu melhor julgamento, concordei em ir lá depois do trabalho no dia seguinte. Enquanto desligava, senti uma mistura estranha de ansiedade e esperança. Talvez houvesse respostas que explicassem por que sempre me senti uma estranha na minha própria família. Ou talvez esta fosse apenas mais uma chance para eles me machucarem. De qualquer forma, eu sabia que precisava descobrir. O dia seguinte se arrastou no trabalho. Eu mal conseguia me concentrar nos clientes, ou no inventário, ou em qualquer outra coisa. Quando finalmente cheguei à casa da tia Rosa naquela noite, meus nervos estavam completamente à flor da pele. A casa dela parecia a mesma de sempre. Essa grande casa vitoriana que está na família há gerações. Eu fiquei no meu carro por alguns minutos, reunindo coragem antes de finalmente subir até a porta da frente. A tia Rosa atendeu imediatamente, como se estivesse me esperando pela janela. Ela parecia cansada, com olheiras. Obrigada por vir, ela disse, dando um passo para trás para me deixar entrar. Eu a segui até a sala de estar, onde fiquei surpresa ao ver uma pilha de álbuns de Disney Dips, fotos antigos e uma pequena caixa de madeira na mesa de café. Sente-se, ela disse, gesticulando para o sofá. Posso te oferecer algo? Chá? Água? Eu balancei a cabeça. Apenas respostas.
Ela acenou com a cabeça e sentou-se ao meu lado, puxando um dos álbuns de fotos para o colo. Sua mãe não era apenas minha irmã, ela começou, abrindo uma página com fotos antigas da minha mãe na adolescência. Ela era minha gêmea. Eu a encarei em choque. O quê? Mas vocês não se parecem em nada. E ninguém nunca disse. A tia Rosa acenou com a cabeça tristemente. Fomos fraternais, não idênticos. E a família? Bem, eles tentaram apagar esse fato depois do que aconteceu. Ela me mostrou fotos que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe e a tia Rosa juntas na adolescência, parecendo felizes, de braços dados. Quando tínhamos 18 anos, sua mãe se apaixonou por alguém que a família não aprovava. Seu pai. Ela virou a página para mostrar uma versão jovem do meu pai, com o braço em volta da minha mãe. A família a deserdou, disse que ela estava morta para eles. Eu fui a única que manteve contato. Secretamente, no começo. Ela continuou virando páginas, me contando essa história que eu nunca tinha ouvido, sobre como meus pais fugiram juntos, como a família cortou completamente o contato com minha mãe, como a tia Rosa foi a ponte entre eles por anos.